Olá, turminha! Vamos dar início ao caderno 3 de História e vamos continuar falando sobre os aspectos da vida dos operários, todos juntos com a professora na página 97, para observar esta imagem. Vocês estão vendo aí uma imagem em preto e branco, eu gostaria que vocês refletissem aí na casa de vocês. Se quiser, vocês podem até estar anotando conforme a professora pergunta. Que local é este, turminha? Que tipo de documento é este? E o espaço? Que espaço é esse? E os trabalhadores, eles estão felizes ou eles estão tristes? Anotem e vamos para o trocar ideias. Vocês também podem fazer as anotações de vocês abaixo. No trocar ideias temos aí 1. Considerando o que você estudou até este momento em História e em Geografia, quem trabalhava nas fábricas brasileiras no início do século XX? Vamos relembrar, quinto ano? Vocês lembram que os donos de cafés, eles preferiam quem? Os imigrantes ou os migrantes, os ex-escravizados? Preferiam os imigrantes, né? Sempre achavam que eles estavam bem mais preparados para o trabalho, tinham um conhecimento maior sobre o trabalho do que os ex-escravizados. Então, eles preferiam pagar os salários a quem? Aos imigrantes. Número 2. Quais eram as condições de trabalho dos operários nesta época? Eram fáceis ou eram difíceis, turminha? Haviam leis trabalhistas naquela época? Não haviam, né? Então não tinha folga, não tinha salário mínimo, não tinham assistência médica, eles não tinham nenhum direito trabalhista, né? Por isso as condições eram péssimas, trabalhavam horas e horas e ganhavam bem pouco. Então, virando a página, vamos lá. Os trabalhadores das fábricas brasileiras no início do século XX. Então, acompanhem, se vocês quiserem grifar como a Pro grifou, vocês podem estar grifando. E façam a leitura bem tranquilos, tá? Prestando bastante atenção. Então, vocês já conhecem os motivos que levaram italianos, portugueses, japoneses e pessoas de outras nacionalidades a migrarem para o Brasil. No países onde eles moravam, as condições eram péssimas, né? Quinto ano, aí eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Aqui, vocês também leiam esta notícia, tá? Como você já sabe, muitos empresários preferiam contratar o trabalho dos estrangeiros, como a Pro já falou, a empregar os ex-escravizados afro-brasileiros, tá? Só para a gente estar recordando. Mas aí, quinto ano, não era só os ex-escravos, haviam também os migrantes, trabalhadores de outros estados que estavam em busca de melhores condições de vida. Então, aí eles migravam, eles se deslocavam de seu lugar de origem para os centros que se industrializavam, buscando melhores condições de vida. Olha só que importante, muitos saíram da região nordeste do estado de Minas Gerais e do interior do Rio de Janeiro em direção à capital carioca ou ao estado de São Paulo, que ofereciam maiores oportunidades de trabalho, tanto na indústria como no campo. Então, eles iam para os centros comerciais em busca de novas condições, boas condições de vida. Vamos lá? Continuem a leitura e após a leitura vocês têm atividade 1. Releia o trecho do texto a seguir, depois faça o que se pede. Eu vou ler com vocês, me acompanhem. Em 1901, a população operária do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam a 10%. Então, vocês vão analisar esta afirmação e vão
interpretar este gráfico. Assinale o gráfico que representa a situação descrita neste parágrafo, tá? Qual destes gráficos representam este parágrafo, tá? Letra B. Por que havia preferência pela mão de obra imigrante se havia muitos brasileiros, inclusive ex-escravizados, em busca de trabalho? Já comentamos sobre isso. Por que eles preferiam a mão de obra imigrante e não a dos brasileiros? Tá? Respondam aí. Na número 2, observe o mapa do Brasil. Letra A. Pinte os estados de onde mais partiam migrantes no período entre o início do século XX e a década de 1930. Vamos relembrar, quinto ano, qual é a diferença de migrante para imigrante? Migrante, ele se desloca dentro do seu país. Imigrante, ele se desloca de outro país, ok? Então, vamos lá. Vocês vão pintar os estados de onde mais partiam migrantes. Aqui neste parágrafo, ele fala pra gente da onde saíram os migrantes. Aí vocês venham aqui e pintam, tá bom? Por que houve esse movimento migratório, turminha? Por que as pessoas saíram dos seus estados, das suas regiões e se deslocavam para outras? Eles também sofriam grandes problemas econômicos, tá? Causada pela prolongada da seca, que ia atingindo aqueles estados e aí com isso perdiam as suas lavouras, seus animais de criação. Por isso eles tinham que se deslocar de sua região, de seu estado, ok? Agora vamos para a atividade 3. Aqui vocês vão observar uma reprodução do quadro Retirante, de Cândido Portinari. Nesta obra, o pintor retratou o sofrimento de pessoas que, sem opções, decidem abandonar suas terras em busca de uma vida melhor. Então, Cândido Portinari era filho de imigrante italiano e ele é um dos pintores mais conhecidos do Brasil e muitas de suas obras retratam as questões sociais. Então, quinto ano, analisem a obra de Cândido Portinari. Vocês vão dizer, eles estão felizes? Eles estão aí, eles passavam por sofrimentos? Analisem, vocês conseguem enxergar a seca? Tá? Então, vocês vão ter que analisar muito bem e detalhar muito bem essa obra de Cândido Portinari. Por quê? Vocês vão ter que responder várias questões. Quantas personagens há nessa tela? Quero ver quem vai acertar, hein? Quantos personagens há nesta tela? B. Observe os adultos representados. Quantos são homens? Descreva cada um deles. Então, eu quero saber quantos são homens e você vai descrever cada um desses homens. Agora, na letra C, quantas personagens adultas são mulheres? Eu quero que você descreva como essas mulheres estão nesta obra. Na letra D, quantas crianças estão representadas? É possível saber se são meninos ou meninas? Gente, vão voltando a cada questão na obra, tá? Para vocês analisar agora. Quantas crianças tem? Você consegue decifrar quantas são meninos e quantas são meninas e descrevê-las, tá? Na letra E, como é o ambiente, o cenário retratado? Por que estes elementos foram escolhidos pelo artista? Por que será que ele usou exatamente aqueles elementos, tá? Aqui vocês terão que descrever o ambiente. E na letra F, relacione a situação retratada por Portinari e o fato de muitos nordestinos terem deixado os lugares onde viviam. Qual é a relação da obra de Portinari e os nordestinos que saíam dos seus lugares onde viviam, tá? Qual é a relação entre um assunto e outro? Tem a ver, turminha? Tá? Então, façam com muita atenção e detalhe bem,
tá bom? Vejam que tem muitas linhas que é para vocês deixarem bem detalhado, tá? Até logo, turminha!